Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 19 de janeiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada com exclusividade no portal da revista Buildings. Mercado Corporate de São Paulo surpreende com a absorção líquida recorde de 136 mil metros quadrados no quarto trimestre de 2023. Notícias recentes têm apontado que a ocupação dos prédios de escritórios em São Paulo, o principal centro comercial do Brasil, aumentou nos últimos trimestres e deve continuar apresentando bons resultados em 2024. Estamos caminhando para o quarto ano desde que a crise sanitária começou no Brasil, em março de 2020. Embora o setor ainda não tenha alcançado plena recuperação, o mercado imobiliário mostrou fôlego para uma retomada gradativa. A exemplo disso, dados da Buildings apontam que os principais indicadores do setor de escritórios trouxeram resultados melhores para atestar essa retomada. Os dados macros do mercado corporativo de São Paulo apontam quase 12 milhões de metros quadrados, o que equivale a 1.624 edifícios prontos para ocupação de todas as classes. A absorção líquida, um indicador de crescimento ou retração do setor, foi uma das principais surpresas do quarto trimestre de 2023. Ao se considerar o universo corporate de todas as classes, alcançou um resultado de 136 mil metros quadrados positivo. Trata-se do nono trimestre consecutivo positivo. Além disso, o maior resultado de um trimestre para outro, por isso o recorde. No comparativo por classes, quando avaliamos apenas o universo classe A de alto padrão, a absorção líquida está positiva há 3 trimestres seguidos. Quando consideramos apenas o Corporate B, a absorção líquida foi negativa no terceiro trimestre, embora tenha sido positiva no quarto trimestre de 2023. Em relação ao mercado corporativo de alto padrão, hoje São Paulo detém 292 edifícios prontos para ocupação. Isso equivale a 4,9 milhões de metros quadrados. Vale destacar que houve aumento no número de empreendimentos de 2020 para cá, apesar da crise. Para se ter ideia, nos últimos 3 anos foram adicionados ao mercado 18 novos imóveis corporativos classe A. Eles estão localizados em regiões como Chucre Zaidan, Faria Lima, Pinheiros, Berrini, Paulista, Barra Funda Leopoldina e outras. Além disso, no quarto trimestre de 2023, houve a redução da taxa de vacância e o aumento da ocupação. Para saber todos os resultados e a performance do setor de escritórios do quarto trimestre de 2023, acesse conteúdo exclusivo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal fiis.com.br. Fundo Telos Properties vai vender 14 conjuntos no edifício São Luís, em São Paulo. O fundo imobiliário Telos Properties, o TEPP11, anunciou a venda de 14 conjuntos no edifício São Luís, prédio corporativo localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, uma região que reúne um dos maiores centros financeiros de São Paulo. A negociação foi realizada em 215 milhões de reais, o equivalente a 16 mil reais por metro quadrado, e o pagamento deverá ser feito em 24 parcelas. O comprador não foi informado. Segundo o fundo, a aquisição dos imóveis havia sido feita em 2 etapas. A gestão do TEPP11 estima um ganho de capital de R$ 9,47 por cota, valor que será incluído na base de cálculo para a definição dos dividendos a serem distribuídos. Em janeiro, o fundo distribuiu 90 centavos por cota, valor impactado positivamente pela conclusão da venda do edifício Timbaúba. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Diário do Grande ABC. Centro logístico com 13 galpões vai ser erguido em terreno que pertencia à Ford em São Bernardo. O investimento na construção do centro logístico, que irá ocupar o terreno da antiga fábrica da Ford em São Bernardo, em São Paulo, deverá superar a casa dos 2 bilhões de reais. O local deverá abrigar 13 galpões modulares. A área foi comprada por 850 milhões de reais pelo Cosmic, fundo de investimento imobiliário, que teria como único acionista a empresa Prologis, que tem sede em São Francisco, na Califórnia. Do montante, 637,5 milhões de reais foi destinado ao SJAL Logística, fundo de investimentos imobiliários,
que era dono de 75%, e 212,5 milhões de reais pelos outros 25% que eram do BTG Pactual Logística, fundo de investimento. Em 2020, um ano após a Ford encerrar a produção no local, a construtora São José comprou a área por 550 milhões de reais. Entre os interessados no negócio estavam a Brookfield, Autonomy, HSI, LogGP, Banco Fator, entre outros. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal fiis.com.br. Fundos concluem compras milionárias em shoppings em São Paulo e Curitiba. Os fundos imobiliários estão investindo com interesse no setor de shoppings, sobretudo neste momento de retomada e bons resultados do setor. A exemplo disso, os fundos imobiliários XPML11 e VISC11 concluíram aquisições de participações em shoppings. Isso ocorreu ao longo desta semana. O primeiro caso foi o XPLM11, que concluiu a compra da fração ideal de 5% do Plaza Sul Shopping, localizado em São Paulo, e de 35% do Shopping Estação, em Curitiba. Nesse sentido, a Allos e uma empresa de seu grupo econômico estavam à frente dessas participações. O preço total dessa transação é de 186 milhões de reais. Da mesma forma, o fundo imobiliário VISC11 também concluiu a aquisição de outros 35% do Shopping Estação pelo valor de 156,3 milhões de reais. Isso representa um cap rate equivalente a 10,3% para os próximos 12 meses. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada com exclusividade no portal da revista Buildings. Minas ultrapassa Rio em volume de estoque total logístico, apontam dados do quarto trimestre. Não é nenhuma novidade que o boom do setor logístico nos últimos anos, desde o início da pandemia no Brasil, apresentou números expressivos de crescimento para o setor. Para se ter ideia, no primeiro trimestre de 2020, antes da crise, eram 689 condomínios logísticos no Brasil. Hoje são 804 condomínios. De 2020 para cá, foram acrescentados 115 novos empreendimentos. Em relação ao quarto trimestre, a taxa de vacância se manteve praticamente estável de um trimestre a outro. Fechou em 9,48% no quarto tri de 2023. Já a média de preço pedido, em relação ao Brasil, subiu para 24,46 centavos. De acordo com dados da Buildings, quando olhamos para a região sudeste, a maior fatia logística do país, o grande destaque do trimestre foi justamente Minas Gerais ter superado o mercado carioca em estoque total. O estado de São Paulo sozinho representa 54,29% do estoque total brasileiro. Até o terceiro tri, a segunda colocação era do Rio, com 8,89%, seguido por Minas, com 8,87%. Atualmente, Minas possui 2,972 milhões de metros quadrados de estoque total, ultrapassando o Rio, que possui 2,901 milhões de metros quadrados. Com isso, Minas alcançou o segundo lugar no ranking. Minas Gerais possui uma localização estratégica no mapa, com fácil acesso para os principais pontos do país. Além disso, conta com mão de obra qualificada e tem uma política bastante atrativa de incentivos fiscais. Tudo isso contribui para que as empresas queiram se instalar na região. O robusto aquecimento do mercado logístico mineiro e a atividade construtiva, que ultrapassou 1 milhão de metros quadrados no quarto trimestre, são indicadores do bom desempenho do estado. Além da atividade construtiva de 1 milhão de metros quadrados, a taxa de vacância está em apenas 6,27%. Do terceiro para o quarto trimestre de 2023, Minas recebeu um novo galpão, o Sailog Extrema, de 70 mil metros quadrados, totalizando 68 imóveis no estado. Para saber mais sobre o setor logístico de Minas e também no Brasil, acesse o portal da revista Buildings. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa. Espero que você tenha gostado do nosso resumo e te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!